Na área de mobilidade urbana com o Manuel Paiva. Manuel, bom dia, boa sexta. Bom dia, Patrick, bom dia a toda a equipe, bom dia aos ouvintes e que estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom, pela proposta aqui que o candidato traz, vamos começar com essa questão da tarifa reduzida no transporte coletivo. Não seria para todos e não seria para todos os dias. Seria para o centro de Manaus aos sábados e Ponta Negra aos domingos, essa tarifa reduzida. E a gente até citou a situação de que ele tinha falado antes que seria a tarifa zero, né? Mas mudou para a tarifa reduzida e explicou aqui para a gente ao vivo que essa mudança aconteceu porque naquela época era pré-campanha, ele preferiu mudar para a tarifa reduzida porque tem a questão dos gastos, né? Acho que haverá uma análise maior a respeito disso. Como é que você avalia essa questão da tarifa reduzida para esses dias específicos, para esses fins específicos? Patrick, uma das coisas mais importantes que eu acho que tem nessa proposta do candidato Marcelo é que quando ele coloca o seguinte: a questão de ser uma tarifa reduzida ou a tarifa zero é o significado do controle de todo o problema da bilhetagem automática, né? Esse aqui é o fato. O segundo aspecto que demonstra é que o candidato tem consciência de que é preciso o poder público controlar os dados operacionais, os dados que levam a dar base ao pagamento do subsídio, e que esse subsídio ele precisa ser gerenciado de uma maneira muito criteriosa, muito rigorosa, acompanhando todos os índices operacionais que acontecem ou deixam de acontecer, e que tenha um fator fundamental, que é a contrapartida para o usuário. Ele citou, inclusive, nessa questão do subsídio, porque esses valores hoje não são acompanhados pela prefeitura. Quando eu digo hoje, Manuel, eu não quero dizer da atual gestão, não sei há quanto tempo isso acontece, né? Patrick, o candidato colocou exatamente nesse aspecto aí, que ele quer trazer para o gabinete do prefeito. Ele foi muito claro. Isso daqui é uma questão de uma sala do gabinete do prefeito. Na realidade, o que significa o quê? Que ele quer tirar, colocou claramente, eu estou reproduzindo as palavras, ele quer tirar do Sinetran a administração da bilhetagem, não é? Isso significa dizer que são critérios onde, na realidade, tem que se acompanhar. Por exemplo, quantos passageiros são transportados, tem que se dizer quanto é que está sendo o custo operacional. Eu vou só fazer uma correção na minha própria fala, tá, Manuel? Perfeito. Trazer a administração para a prefeitura, o que não significa dizer que a prefeitura não acompanhe, né? Claro, não tenha dúvida. Eu também interpreto assim, não é? Tá certo? Ou seja, no fundo, o poder público tem que ser o gerente, tem que ser o ordenador de despesa, porque, afinal de contas, é ele que administra e paga. O que é aquilo que nós colocamos ontem, inclusive, Patrick, é que o subsídio ele precisa ser um instrumento de exigência mínima de qualidade. Ou seja, eu te pago, mas você tem que oferecer um tipo de serviço. Não adianta eu pagar e não ter uma contrapartida de nível de serviço, de satisfação para a população, de atendimento à população mais carente, de atendimento a quem precisa e depende do transporte público de passageiros. Isso ficou muito claro nessa colocação. E com isso ele colocou, olha, eu posso priorizar que nos finais de semana, que é exatamente aquilo, inclusive já foi uma matéria aqui já veiculada pela CBN, aqui pelo programa, onde se diz o seguinte, que sábado e domingo são os dias que mais acontecem acidentes de trânsito, existe a maior mortalidade que tem no trânsito, exatamente porque as pessoas utilizam o transporte individual, bebem, fazem atrocidades no trânsito, cometem imprudência, e existe o número de acidentes, porque o transporte coletivo é reduzido nesse período dos finais de semana. A frota, em vez de andar com 50%, ela anda até com 40% ou 30% daquele do dia comum. E é exatamente isso. As famílias muitas vezes são ceifadas, porque ela, em vez de utilizar o transporte público com mais facilidade, esperando menos, se deslocando no menor tempo possível, elas são levadas, obrigadas a usar um transporte individual que lhes leva exatamente a esse estresse e esses acidentes. Então, nesse aspecto, eu acho positivo, que faz com que isso seja uma medida de amortecimento da utilização nos finais de semana, por exemplo, no sábado, para o comércio. Né? Onde o sábado é um dia espetacular, onde todo mundo sai para fazer compra. No domingo, a questão do lazer
É exatamente isso. No domingo, as pessoas sempre reclamaram, desde que eu me entendo. Nos finais de semana, a frota é reduzida. Por quê? O cidadão não tem direito a se divertir, a levar sua família a Ponta Negra, a levar o Parque dos Gigantes, a levar ao Igarapé, a levar um balneário público, enfim. Né? Então é necessário isso. Acho interessante essa proposta nesse aspecto da administração do subsídio e de controlar esse esquema da tarifa reduzida em dias que são aceitáveis para a população. O senhor falou sobre pegar o transporte público, né? Pegar os ônibus, um ônibus que chega mais rápido e tudo mais. Essa questão do ônibus chegar mais rápido passa também pelo aumento da velocidade média da frota, né? Que foi algo que o candidato Marcelo citou, já citou em outras entrevistas também, e é uma proposta dele. Aumentar a velocidade média da frota com criação de corredores exclusivos para o transporte coletivo. Eu percebo que essa questão de corredores exclusivos tem uma certa resistência por parte da população, acho que muito por conta da faixa azul, né, e tudo que a gente viu acontecendo nos últimos anos. Mas várias propostas, vários cadernos de propostas vêm com essa situação do corredor exclusivo. Então, é necessário mesmo ter um corredor exclusivo? Isso aumentaria a velocidade média da frota? Como seria, de forma ideal, feito isso? É uma proposta do candidato, né? Não, eu acho muito interessante isso e vai no X da questão. Por quê? A questão do corredor exclusivo é uma questão de gerenciamento e operação do trânsito. Significa o quê? Fiscalização, monitoramento, orientação, exatamente nesse aspecto que muitas vezes dá trabalho e o que falta hoje atualmente. Não adianta só pintar uma faixa, não adianta só segregar uma faixa e não ter fiscalização, não ter controle de velocidade, não ter controle de utilização de faixa. Acho interessante não só essa questão onde ele coloca aqui como meta dobrar em 4 anos a velocidade comercial, que hoje é de 12 km por hora. Né? O Waze dá isso, qualquer Waze no Google Maps também, nós tiramos isso daí. Ou seja, é factível, é tudo. O prefeito do Rio de Janeiro, hoje, ele é um dos maiores defensores do corredor exclusivo de ônibus. Por quê? Porque ele duplicou o número de viagens oferecidas, ele oferece mais lugares oferecidos à população, o ônibus é utilizado com maior frequência, a população espera menos, o deslocamento é de menor tempo, o custo operacional reduz, ou seja, só tem vantagens. No fundo, nós melhoramos a frequência e melhoramos a qualidade do serviço para oferecido às pessoas. Ou seja, o corredor exclusivo não é só bom para Curitiba, não é só bom para o Rio de Janeiro, não é só bom para Medellín, não é só bom para Bogotá, não é só bom para Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife, não é só bom para São Paulo, é bom para Manaus também. Agora, tem que operar de acordo com as regras de disciplinamento. Ou seja, não se dá para ter um corredor, Patrick, o ônibus andando pela direita, andando pela esquerda e confinando o carro no meio. Não se dá. Não se dá para fazer, por exemplo, quando se implantou o expresso, lá na época do Alfredo Nascimento, do prefeito, que o IMMU, que na época era MTU, levou o prefeito a uma errada. Ele induziu ao prefeito a utilizar o corredor daquele expresso, que foi uma obra financiada pelo BNDES, que veio com o alargamento da Constantino Neri, o alargamento lá da Noa Núcleos, né? Com os canteiros centrais sendo as operações de embarque e desembarque, se previa ônibus de maior capacidade, ônibus alongados, para que se transportasse no mínimo 250 pessoas por viagem, por sentido. E, evidentemente, aquele corredor ele foi inaugurado sem esses ônibus adequados, sem efetivamente ele colocar todo mundo no corredor, e foi um fiasco. Como também foi um fiasco quando o prefeito Arthur ele colocou a faixa azul, pintando apenas uma faixa azul, colocando 30% da frota que tinha embarque pelo lado esquerdo para desembarcar no corredor central, e outra parte passando pela direita. Ou seja, essa questão do corredor exclusivo foi desmoralizada em Manaus por falta da questão operacional. E vejo que tem essa consciência do candidato. Sabe o que é? Eu vejo em muitos cadernos, e não é diferente no caso do candidato Marcelo Ramos, essa questão de corredor exclusivo. Ok, corredor exclusivo é excelente ideia, mas
Eu não vi nenhuma proposta dizer, olha, corredores exclusivos, mas, por exemplo, a gente vai pegar algumas avenidas e fazer isso e aquilo para tornar viável o corredor exclusivo. Porque eu não posso, por exemplo, pegar Djalma Batista, que é uma das principais vias de Manaus, e simplesmente fazer um corredor exclusivo lá na esquerda. Primeiro que não tem parada no canteiro central. Segundo, são 3 faixas, você daria uma para ônibus e 2 para os outros veículos, não teria nenhum tipo de aumento, uma faixa a mais, enfim. Então, me parece que não é só implantar o corredor exclusivo, é fazer uma reforma de infraestrutura na avenida, né? Olha, Patrick, eu tenho um conceito sobre isso, uma opinião pessoal como técnico, tá? Pelo tempo de experiência e de pancada que eu já levei ao longo desse militando nessa área. Implantar um corredor exclusivo em área que precisa ser adequada é loucura. Tá? Ou seja, nós não podemos fazer. Por exemplo, Djalma Batista é descartável. Não esquece isso. Esquece. A Djalma Batista tem que tirar o ônibus de lá. Hoje passa muito ônibus na Djalma Batista. Ali tem que ser uma via para o transporte individual. Não é? Coloca os ônibus da Djalma Batista, é um quarteirão que se tem, para que as pessoas possam. É caminhar um quarteirão que chega nos 3 ou 4 shoppings que passam paralelo à Constantino Nery. A Constantino Nery já tem toda a infraestrutura. Ela foi investida para isso, é o nosso principal corredor. A Noel Núcleos, ela já está com toda a infraestrutura. É uma questão operacional. É somente isso, a infraestrutura está lá. É colocar fiscal, é colocar radar, é colocar gente próximo às plataformas de embarque e desembarque. Tirar as paradas da direita. Tirar as paradas da direita, fazer com que essas linhas que hoje trafegam pela direita, os ônibus, aí tem que ter o poder público exigindo que o ônibus seja efetivamente adaptado para andar do lado esquerdo. Não é só adquirir o ônibus, ele somente com a porta do lado direito. Ou seja, é um disciplinamento para que essa questão operacional ela seja efetivamente colocada. Então, nesse aspecto, eu vejo que a operação do corredor exclusivo de ônibus, ele não pode ser para deteriorar a questão urbana das cidades. Ela precisa de disciplinamento, ela precisa se conviver o transporte coletivo com o transporte comum individual. Por exemplo, né? Tem cidades, por exemplo, sabe, Patrick, que defendem que no corredor exclusivo de ônibus anda também a motocicleta, onde o Uber, onde o táxi, sabe, em Goiânia é assim. Mas a maioria dos técnicos chiam, eles reclamam por isso. Os corredores exclusivos de São Paulo, de Curitiba, de Medellín, de Bogotá, são corredores exclusivos para o transporte coletivo, com ônibus de maior capacidade, ônibus alongados, ônibus com ar-condicionado, ônibus que tem um horário pré-determinado para se passar, ou seja, para dar eficiência, segurança e confiabilidade para o sistema. Não adianta o jeitinho brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro é que acaba com os projetos, porque depois ninguém vai ter estrutura para fiscalizar. Esse é o grande problema. Eu acho que tem que ter um comprometimento de gerenciamento operacional do trânsito como um si. Por exemplo, Patrick, é necessário que o poder público tenha estrutura suficiente para pregou um ônibus no corredor exclusivo. Ele tenha guincho para retirar na hora, tenha um processo de socorro imediato, tenha um monitoramento imediato para não entornar o caldo, como acontece às vezes. Não é? Fica a manhã toda com o problema que se tenha por uma batida, por um pequeno acidente que possa existir. Então, essas questões operacionais é o homem na rua, não é o agente de trânsito multando embaixo de um Benjamin Zero. É o radar, é o monitoramento eletrônico implantando e dizendo o seguinte, olha, é necessário urgentemente nós entrarmos na Constantino Nery no trecho tal, na Noel Lutz no trecho tal, como você fala, aquele Estrada do Aleixo, é necessário, já tem uma estrutura lá para se fazer, é adequar. Então, nem todas as vias serão de corredores exclusivos. Por quê? Eles são os corredores estruturais. As vias alimentadoras que vêm dos bairros até os terminais ou plataformas, e isso sim, é o sistema que foi concebido em qualquer lugar, que é o sistema tronco alimentador, para que as pessoas
não percam tempo no embarque, não percam tempo no desembarque e efetivamente tenha segurança e frequência do veículo. Que aqui em Manaus, por exemplo, a gente está falando da Constantino Nery, da Torquato Tapajós, né? Perfeito, que é perfeito. Uma espécie de rota que vem do centro até a Zona Norte, enfim. Sim. Bom, a gente já vai finalizando aqui nossa conversa. Tem ouvinte participando, Manuel? Não vai dar, peço até desculpa aqui para a gente fazer essa pergunta hoje, que é o Ronaldo André fazendo uma pergunta para você, mas vamos fazer o seguinte, terça-feira a gente tem o nosso quadro, né? O nosso quadro de mobilidade urbana. Então, a gente faz essa pergunta e trata lá essa situação. Tá? Vou passar para o Manuel aqui daqui a pouquinho, porque o foco de hoje era analisar, né, as propostas do candidato, assim como fizemos com todos os outros. Já fizemos essa análise e aí a gente parte para esses questionamentos adicionais na semana que vem. Manuel, te agradeço. Foi excelente conversar com você durante essa semana. Um abraço, boa sexta e até a próxima. Patrick, esse é o exemplo. Participar desse projeto diz o seguinte: a CBN, a Rede Amazônica, está dizendo para toda a população, a mobilidade urbana é um setor importante para a cidade. A CBN se preocupa com as pessoas, se preocupa como você se desloca, se preocupa como você está sendo transportado, como você está no trânsito, como você está vendo o trânsito. Ou seja, ela deu a importância tanto quanto para a saúde pública, tanto quanto para o meio ambiente, tanto quanto para a infraestrutura, tanto quanto para o setor educacional. Eu acho que esse é um exemplo onde nós tivemos a oportunidade de profissionalmente estar aqui discutindo as ideias que os candidatos têm para Manaus, para que nós possamos efetivamente, agora, em outubro, nós decidirmos o que vai ser melhor para Manaus, para a gente construir uma cidade mais amigável ao pedestre, mais aceitável ao deficiente físico, ao idoso, à mulher grávida, ao trabalhador, ao usuário do ônibus, ao usuário da moto, ao condutor do carro, ao condutor da carga, ao motorista de ônibus. As pessoas as pessoas em si da cidade e quem faz, e todas elas que fazem a mobilidade urbana sustentável, integrada e acessível. Manuel Paiva, te agradeço, grande abraço e até a semana que vem. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, bom dia, bom fim de semana. 9h20, intervalo.